Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus o vosso corpo. Nós começamos a aprender o que é santificação. Santificação é viver em santidade, separado. E a santificação faz-nos ser bons mordomos. Você já assistiu aqueles filmes, aquelas séries, onde a figura do mordomo é aquele que preza pelo patrimônio, pela casa do seu senhor, cuida dela como se fosse dele mesmo, mas ele sabe que ele é apenas um bom empregado. A casa ainda pertence ao seu dono. Queridos amigos, Deus quer que eu e você sejamos bons mordomos. Em que áreas? Bons mordomos, como assim? Então, a partir de hoje, nós vamos aprender algumas áreas de nossa vida onde nós podemos ser bons mordomos para Deus. Você já deve ter ouvido aquele ditado: mente sã, corpo são. Com certeza, a nossa mente é o lugar onde a nossa racionalidade, a nossa razão, vai nos fazer entender a vontade de Deus e praticar. A nossa mente, o nosso corpo, é um simbolismo para a nossa saúde. Deus quer que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Para isso, Deus quer que nós cuidemos do nosso corpo. O verso disse que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É o lugar onde o Espírito Santo habita. Essa metáfora, é claro, faz uma alusão à nossa mente. Tudo aquilo que nós captamos na nossa mente, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, podem ou não ser produtivo ou improdutivo para a nossa vida. Se você recebe um amigo muito querido, um parente, uma pessoa muito especial na sua vida, você não dará a ela, na sua casa, para ela dormir, se acomodar, o sótão da sua casa, o porão cheio de teias de aranha, cheio de poeira, mas você reservará dentro da sua casa um lugar muito apropriado para demonstrar o carinho por essa pessoa querida. Quando o Espírito Santo vem em sua vida, que corpo, que mente você tem deixado para ele? Uma mente suja, empoeirada, ou uma mente viva, uma mente saudável? Vamos aprender um pouco mais na Bíblia o que significa o corpo, o templo do Espírito Santo? Vamos aprender como nós podemos ser santos, separados, usando o nosso corpo? Venha comigo, vamos estudar um pouco mais sobre isso na Santa Palavra. Somos o templo do Espírito Santo de Deus. Por isso, como meta, caminhemos o máximo possível para o padrão do Éden de alimentação saudável. Em Gênesis 1:29, e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, e se acham na superfície de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Este é o ideal de Deus para nós. Também devemos nos abster de qualquer droga lícita e socialmente aceita, como o álcool, por exemplo, que está explicitamente escrito na Bíblia, ou o cigarro, que não está, mas reconhecemos os seus malefícios. Mesmo os que não acreditam em Deus têm a consciência daquilo que faz mal para si e tentam viver uma vida regrada. Assim como também qualquer coisa que seja ilícita aos olhos da sociedade. O padrão caído do mundo já filtra muitas coisas más. Imagine o padrão de Deus. Qualquer coisa que a curto ou longo prazo deteriora a nossa saúde não deve fazer parte da nossa vida. Mens sana in corpore sano. Uma mente sã num corpo são. É uma citação latina derivada da sátira 10ª do poeta romano Juvenal. Uma mente sã é fruto de um corpo são e adequado para uma caminhada de santificação. Deus influencia a nossa mente para que o corpo seja o resultado. Muitos me perguntam: quando tenho que tomar uma decisão, o que eu devo fazer? O que é certo? O que é errado? Eu vou lhe apresentar 3 filtros para sabermos a vontade de Deus para a nossa vida. O primeiro deles: se está escrito claramente na Bíblia, não há discussão, pois Deus deixou bem claro a sua vontade. Por exemplo, em Levíticos 11, nos versículos 3 e do 7 ao 8. Dentre os animais, todos os que têm a unha fendida, de sorte que se divide em 2, o que rumina, esses podereis comer. E no versículo 7 em diante: e o porco, porque tem a unha fendida, de sorte que se divide em 2, mas não rumina, esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis o seu cadáver,
esses o serão imundo. Está claro que Deus permite, além do ideal vegetariano, que consumamos carne de animais que ruminam e têm as unhas fendidas. Os demais não servem para o nosso alimento. Você está vendo um corte de um cérebro. Cada ponto desse é uma larva do porco calcificada. Pesquise na internet sobre cisticercose. Deus sabe de todas as coisas. Não saberia o que é ruim para permanecer no nosso cardápio? Outro exemplo, Levíticos 11, versículos 9 e o versículo 12. Estes são os que podereis comer de todos os que há nas águas. Tudo que tem barbatanas e escama nas águas, nos mares e nos rios, esse podereis comer. Tudo que não tem barbatanas nem escamas nas águas será por vós abominável, diz o último versículo. Sobre os peixes das águas doces ou salgadas, se não tiver escamas e barbatanas, não devemos comer, como o peixe de couro, por exemplo. E qualquer um dos chamados frutos do mar não faz bem para a nossa saúde. Provérbios 20, no versículo 1, diz: o vinho é zombador, a bebida inebriante e turbulenta, e quem se perde por ele não é sábio. Qualquer bebida que tenha álcool e que possibilite você ficar bêbado deve ser evitado. Posso beber socialmente? Você me pergunta. A Bíblia é clara, nem social, nem escondido. A nossa mente é rapidamente afetada pelo álcool. Por isso, é algo que não deve estar em nossa dieta. Dezenas de versos falam a respeito do álcool e de como ele faz mal para a nossa saúde na palavra de Deus. Qualquer bebida fermentada não deve fazer parte da nossa dieta. 2 Coríntios 5, versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito pelo meio do corpo. Algo mais genérico, mas bem impactante. Deus irá te cobrar as escolhas que você tiver feito através do seu corpo. Qualquer coisa, através do nosso corpo e a nossa mente, podemos louvar a Deus, mas também podemos desonrá-lo. Em Atos 10 temos um episódio da vida de Pedro, onde Deus lhe envia um sonho. Em um lençol existem muitos animais que ele aprendeu em sua vida de judeu que não deveria comer. Mas ele recebe a ordem: mata e coma, por 3 vezes. Pronto. Deus havia liberado o alimento de tudo, certo? Não. O contexto imediato de Atos 10, nos versículos 15 e 16, diz assim: segunda vez a voz lhe falou, ao que o Deus purificou não consideres comum, sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Aqui diz que algo que Deus tenha declarado puro não deveria ser considerado comum. Foram os animais do lençol? Não, ele foi recolhido. Deus está falando a respeito de algo que Pedro considerava impuro. O capítulo inteiro nos mostra claramente que Deus fala a respeito dos gentios. Pedro, mesmo no sonho, não comeu. Consegue entender? Mas também vamos entender no contexto mais geral. Pedro reconhece que em todo o episódio Deus estava claramente falando sobre pessoas, sobre Cornélio e a sua família. Em resumo, esse capítulo não fala sobre alimentação, mas salvação dos gentios. Atos 10, 34 e 35. Então falou Pedro, dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Aqui é bem claro, querido amigo, Deus está falando de pessoas, não dos animais. A segunda regra é uma regra que você pode usar para quase tudo nessa vida. Tudo me é permitido, diz a Bíblia, mas nada deve me dominar. Isto é, se algo me vicia, é pecado. O princípio de toda proibição de Deus é o mal que nos faz, nos aprisionando na cobiça, na luxúria, no egoísmo e na vaidade. Se algo vicia você, você deve manter longe da sua vida. Se algo acaba com minha vida, mesmo tendo a liberdade de usar, devo ter inteligência de não consumir e usar. O princípio bíblico sobre todas as coisas sempre será: sou escravo das vontades de Deus para me mudar ou das vontades do mundo para piorar o meu estado pecaminoso? Exemplo, 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Um verso muito claro. A própria Bíblia diz que eu posso usar o meu livre-arbítrio, mas na maioria das vezes eu não devo. Com inteligência, nenhuma moda, produto, música, comida deve dominar a minha mente, senão isso se torna pecado para mim. Não devo servir de pedra de tropeço para ninguém chegar à salvação. É a minha terceira dica.
Por exemplo, em Romanos 14:13, vem dizendo assim: portanto, não julguemos mais uns aos outros, antes o seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo a vosso irmão. Nada do que eu faço, do que eu falo, nenhuma das minhas ações deve servir de escândalo para o meu irmão mais fraco ou para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Lucas 17:2 é um verso muito impactante. Melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Que mensagem forte! Melhor você se matar do que fazer um pequenino, tanto na fé quanto na experiência de vida, tropeçar e perder a salvação. O que é mais liberdade, querido? Ser liberto de uma vida de pecados ou estar restrito à nova vida em Cristo Jesus? Eu posso lhe garantir que os que lhe obedecem são livres das consequências do pecado. Afinal, quem é mais livre? Um bêbado que não liga para a religião ou um devoto sóbrio? Você gostaria de ter uma vida mais saudável? Gostaria de tomar decisões para que se sinta mais feliz com a sua saúde? Quer mudar a sua vida e a vida da sua família e, quem sabe, a vida da sua sociedade, sendo alguém mais saudável? Quer viver uma vida mais regrada e abençoada? Se quiser caminhar por esse propósito, que é a santificação, eu quero orar por você. Querido Deus, ajude-nos, Senhor, a ter forças para viver uma vida saudável. Naquilo que eu vejo, naquilo que eu como eu me visto ou como eu testemunho do seu grande amor em minha vida. Para que o Espírito Santo habite em toda a sua plenitude em nossa vida, para nos transformar de acordo com a sua vontade nesta grande caminhada até Jesus voltar. É isso que eu desejo para mim e para o meu querido amigo que me assiste ou me escuta, hoje e sempre. Amém.